Oi, 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 galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que vocês estiverem ouvindo. Este é o podcast Caixas, Gavetas e Poesia, da série Episódios Poéticos Poesia de Geração. Eu sou Ana Cássia, sou atriz, produtora cultural aqui da cidade de Blumenau, sou integrante do coletivo artístico Trupe Perambula. A Trupe esse ano completa 11 anos de trabalhos artísticos aqui na cidade, na região. De 2012 a 2016 a gente sediou um espaço cultural aqui na cidade, para quem conheceu, para quem frequentou, lembra das nossas festas, dos nossos bazares, dos nossos eventos, enfim. Esse projeto chama Episódios Poéticos, Poesia de Geração, porque é um trabalho que eu desenvolvi a partir das poesias dos escritos da minha mãe, Márcia Oletz. Bom, essa vai ser a conversa de hoje. Eu vou conversar um pouquinho com a minha mãe, a gente vai falar um pouquinho sobre teatro, literatura, movimentos artísticos aqui da cidade de Blumenau. Esse projeto foi aprovado pelo edital estadual SC Cultura em Sua Casa, é o edital do estado, que está proporcionando aí para vários artistas desenvolver alguns trabalhos agora em período pandêmico. E bom, espero que vocês aproveitem, que vocês gostem desse material e vamos começar. Bom, mas antes de começar, eu ainda queria lembrar uma coisinha. Esse projeto, então, foi aprovado pelo SC Cultura Sua Casa e a gente está executando na medida do possível nas nossas casas, dentro, né, dos lugares onde a gente habita, por conta de tudo isso que a gente está vivendo. Então, eu queria lembrar que, assim, eu não tenho o melhor microfone, a melhor acústica dentro de casa, moro na frente da rua. Então, esse material vai ser feito como dá, como eu posso, e talvez vocês escutem os cachorros latindo, umas motos passando, uns carros, uns ônibus, porque é isso, né? É o que a gente está se propondo a fazer com os materiais que a gente tem, nas condições que a gente está vivendo agora. Então é um material feito em casa, com os ruídos de uma casa, de um caminhão passando, e é isso. Espero que não atrapalhem esses ruídos e vamos começar agora. Sonhos que ultrapassam os próprios sonhos, os próprios sonhos. Magos da ilusão, mergulho na real do meu saber. Sem limites, escuto a melodia da ilusão, do meu saber, de uma sombra que vem da mente, onde hiberna a minha intuição. Então, para começar, eu vou pedir para a mãe se apresentar, falar um pouquinho dela, quem ela é. Pode falar, mãe. Olá, eu sou a Márcia Schwartz Oletz, sou de Blumenau, Santa Catarina, mãe do Caio Iraí, mãe da Ana Cássia, mãe da Luana Gabriela. Nasci em Blumenau, morei em Vitória e em Vila Velha, no Espírito Santo, lá pelos primórdios dos anos 80. Depois voltei para minha cidade de origem, que é Blumenau, como eu já disse. E é isso. E qual que foi teu primeiro contato com o teatro, com as artes aqui em Blumenau? Tu lembra de ter contato, de assistir peças, de ir para eventos culturais quando tu era mais nova? Como é que era isso aqui em Blumenau? Sim, quando eu era pequena, tinha tipo 10 anos, 11 anos, tinha um grupo de teatro aqui de Blumenau, que era coordenado pelo Carlos Jardim, lá no Teatro Carlos Gomes, que era o grupo Vira-Lata. E eles encenavam peças infantis, então a gente participava, meus pais me levavam para assistir as peças, então eu sempre fui muito apaixonada pela arte, pelo teatro, e assim começou uma trajetória. Depois eu fui crescendo, fazendo alguns cursos, e até que eu me embrenhei no Fênix da FURB, no comando da Dona Edith Corman na época, e ali a gente participou de alguns festivais, tanto aqui na cidade de Blumenau como fora, né, no estado. Eu lembro que em Joaçaba a gente apresentou também Sete Gatinhos do Nelson Rodrigues. Aqui no Festival Catarinense a gente apresentou as peças Os Loucos, do Roberto Felski. Isso a gente está falando de que época, que data mais ou Primórdios menos? dos anos 80, pelos anos 80, começando aí. Tu falou do grupo Fênix. Para quem não sabe, o Fênix é um grupo de extensão da Universidade FURB aqui de Blumenau e existe até hoje. Ele já mudou bastante a coordenação, a Pitabelli, o Roberto Murphy. Hoje em dia quem está à frente do Fênix é o Vitor Hugo. Então ele é o grupo mais antigo, se eu não me engano, aqui da cidade teatral, com vários anos então de história, fazendo muito espetáculo aqui em Blumenau. É um grupo que participam acadêmicos e comunidade.
E quais outros grupos que tu participou? Tu participou de algum outro coletivo de teatro nessa época ou depois? Sim, ali pelos anos 80 também participei do grupo de teatro Ribalta, que era da Fundação de Cultura de Blumenau, dirigido pelo Ivo Adles. E com o grupo Ribalta a gente teve oportunidade também de conhecer outros artistas também, como com o Fênix, claro. Mas na época eu lembro que a gente teve um contato mais direto com Lindolfo Bell, sabe, que era um poeta, né, até hoje lembrado e homenageado aqui da cidade, e Guido Royer, enfim, vários artistas plásticos. Então era uma fusão, sabe, gente, assim, de teatro com poesia, com escritores, com, enfim, artes plásticas. Isso ainda anos 80. E isso ainda nos anos 80. A gente tinha um pouco de incerteza assim do futuro, sabe, mas tinha muita resistência, sabe? Uma consciência coletiva também, todos lutavam pela causa, né? Quem gostava de arte, quem gostava do teatro, da poesia, da música, ia adiante, continuava interagindo com pessoas que pudessem levantar cada vez mais a nossa bandeira, sabe, aqui na cidade, né? E deu certo. E mãe, que espaços que tu lembra que nessa época, anos 80, fruíam arte aqui na cidade? Existiam espaços culturais alternativos ou públicos? Como é que era esse movimento físico, artístico da cidade? Olha, a gente tinha o Teatro Carlos Gomes, né, que sempre abrigou festivais, e Projeto Pixinguinha, que também foi nessa época, Blumenalha, que também foi nessa época. O Projeto Pixinguinha, eu lembro que lotava as ruas e o teatro, porque trouxe ícones da MPB. Depois veio a Blumenalha, criada aqui por personagens da nossa própria cidade, o Nico, o irmão dele, o Guido Royer, que trouxeram a Blumenalha. Onde era? O que era a Blumenalha? Uma fusão de música, poesia, artes plásticas, sabe? Enfim, todos eles. É um tempo de paixão, de compromissos, de pesquisa, de loucuras sadias. E quanto aos espaços, né, a gente tinha. Bom, o que a gente tinha de espaço? Foi Teatro Carlos Gomes. O Teatro Carlos Gomes, foi criado o Teatrinho de Bolso na Rua Itajaí, uma casinha em estilo Chaimel, onde abrigava os artistas, tanto para ensaios como para apresentação, porque tinha um pequeno palco com cadeiras para uma razoável plateia. E Fundação de Cultura funcionava nessa época? Fundação de Cultura era a prefeitura. Onde hoje é a Fundação de Cultura, funcionava a prefeitura e a Fundação de Cultura. Então ali nós também tínhamos encontros de vários artistas que se reuniam para reuniões e ensaios, sim. O Teatrinho de Bolso que tu citou, ele não existe, mas hoje em dia eu não peguei essa época. Esse movimento durou quanto tempo na cidade, esse lugar, esse espaço físico? É uma pena que o Teatrinho de Bolso, né, não continua nativo. Eu acho que os artistas dessa época iam amar o espaço, sabe? Porque ele era muito aconchegante, muito querido por todos nós. Quando eu tinha ensaio no Teatrinho de Bolso, todo mundo se animava muito, acordava cedo e não tinha hora para voltar. E ele foi até meados chegou aos anos 90, chegou não? aos anos 90, se eu não me engano, sim. E a casa continua lá, mas eu acho que não tem mais, não abriga mais a arte, não. E espaços públicos nessa época, tu lembra de acontecer? Eu sei que tem a Prainha, que movimentava muita atividade cultural aqui na cidade. Existiam movimentos nos espaços públicos de Blumenau? Como é que era essa movimentação artística nessa época? Olha, lá os espaços públicos, a gente se reunia muito em praça, sabe? Tinha a Praça do Estudante, aqui perto da faculdade na época, né? Não era universidade, depois tornou-se universidade, mas a faculdade, a FURB. A gente se reunia ali, a gente se reunia às vezes em barzinhos, sabe, que se disponibilizavam a abrir as portas para uma performance poética ou para uma apresentação teatral, sabe? Eu não lembro os nomes dos bares agora, mas o Bar Criado foi um que abraçou muito a causa artística em Blumenau. Eu acho que os artistas da época são muito gratos ao Bar Criado, porque ele sempre atendeu com muito carinho, muito respeito os artistas locais e vinha gente de fora também no bar. O Bar Criado era um bar, assim, um bar maravilhoso que a gente tinha aqui. Eu comecei a fazer teatro no Espaço Plural, que ficava aqui na Rua Paraíba, mas eu sei também que o espaço
Espaço Plural, né, com a direção do Roberto Murphy, que foi o meu primeiro professor e diretor de teatro, já existia há algum tempo e que muitos artistas também participavam e que movimentava bastante a área cultural aqui na cidade. Tu lembra como é que era isso no Espaço Plural? Sim, eu não posso deixar de citar o Espaço Plural do Roberto Murphy, que era na época que estava à frente, até hoje está à frente do Espaço Plural, mas assim, era um grande artista também, que abria as portas, era aqui na Rua Paraíba realmente, era uma pequena sala, mas que abrigava assim, uma imensidão, sabe, de arte, de pessoas, sabe, que estavam ali apaixonadas pela causa. E o Murphy, ele sempre deu muito incentivo. Você retorna e seu abraço me envolve, um laço quente e forte. Receba, meu amor, a minha oferta de mar e de mel, ao seu beijo estelar e à sua fome de céu. Bom, então a gente falou rapidinho desse movimento teatral, alguns nomes que eu não conhecia, e eu sei que o FITUB, que é o Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau, que já está aí com muitos anos, mais de 30 edições, a gente teve alguns anos que não ocorreram por questões, enfim, política, de verba, de várias outras questões, e ele foi fundado em 87, então faz bastante tempo. Tu lembra como é que foi esse ano de 87 com o primeiro FITUB aqui em Blumenau? Como é que foi essa movimentação teatral na cidade? Olha, assim, voltando um pouco, né, no tempo, em 84, teve a abertura, né, do NUT, que traz uma transformação assim, de valores para as artes cênicas. E na continuação veio o FITUB. Eu lembro, eu participei desde o primeiro, era no Teatro Carlos Gomes, o barzinho que a galera do teatro frequentava, vinha pessoas de todos os estados. Era lá em cima, no Teatro Carlos Gomes, era muito intimista, muito pequenininho, mas era um pessoal assim muito vanguardista, sabe? Que trouxe todo um manancial de novas ideias, enfim. Era um momento que vinham muitos outros grupos também para cá, né? De outros lugares. Sim, era um movimento cultural, assim, que abriu muito como é que eu posso dizer? Caminhos, cabeças. Isso, que abriu muito caminho, muitas cabeças, sabe? E que trouxe muitas oportunidades também de aprendizado e de conhecimento, porque a gente conheceu muitas pessoas interessantes, pessoas que vinham de todos os estados. Eu lembro até que muitos amigos, nesse encontro, nessa fusão de grupos, né, daqui e de lá, muitos arrumavam as malas e saíam de Blumenau para tentar uma chance nova, uma nova chance em outro era o circo estado. Passando. Era como se fosse uma... É isso aí. E outro movimento bem importante que a gente tem na cidade, que também surgiu mais ou menos nessa época, é o FENATIB, que é o Festival Infantil. Eu lembro de participar bastante quando eu era mais nova do FENATIB. E, bom, até hoje é um festival muito importante para Blumenau, para Santa Catarina e para o Brasil todo, né? Muitos grupos também vêm para cá, circulam por Blumenau. Então, pensar que esses movimentos nasceram ali pelos anos 70, 80 e permanecem até hoje é muito, muito interessante. Pensar que Blumenau há tantos anos vem mantendo esses coletivos, esses eventos, mas que mesmo assim ainda falta muito, né? A gente vê que perdemos alguns espaços de coletividade, alguns espaços públicos também não estão sendo mais tão abertos e é mais difícil acessar hoje em dia. Eu, ouvindo assim, percebo que antigamente era um pouco mais fácil esse acesso aos espaços públicos. Tu percebe isso, mãe? Com certeza. Como era algo assim novo surgindo na cidade, né, esse movimento de trazer outros integrantes, trazer outros grupos de teatro de várias cidades do Brasil e até de fora. Veio o povo da Argentina, o povo do Chile apresentar aqui também. Então, era um encontro assim, fascinante, sabe? De pessoas e de cultura. Há códigos no silêncio do poema que propaga. Não há como escapar das palavras inquietas, do dilema do poema que germina, vigilante em drama.
Bom, a gente falou um pouquinho, deu uma brevíssima pincelada nessa questão teatral da cidade de Blumenau, mas esse projeto ele se dedicou e ele focou bastante numa questão que é mais da literatura, né, da poesia, dos teus escritos em específico. Eu lembro, eu tenho recordações de ter contato desde sempre com esse material circulando pela casa, desde escritas, desenhos. A gente, em geral, foi uma família que teve bastante acesso, bastante contato com arte. E eu queria saber como é que foi essa parte da literatura e teatral. Tu fazia teatro, tu se apresentava com teatro, frequentava. E eu também sei que tu frequentava bastante movimento literário da cidade. Como é que era? Que grupos existiam naquela época de literatura, de poesia? Como é que era o movimento poético da cidade? Olha, era bem extenso, vários grupos, mas um assim que eu lembro muito e que eu fiz parte, que você fez parte, seu irmão fez parte, sua irmã fez parte e várias outras pessoas, vocês eram crianças, foi o grupo Vênus, criado pelo Cello de Barros. E Eu então nem me lembro. a gente fazia performances poéticas com o grupo Vênus em vários lugares, cidades vizinhas, sabe, em teatros, em eventos, nas praças. E depois o Cello criou o grupo Mirim, onde vocês fizeram partes. Então vocês recitavam poemínimos. Era uma coisa linda de ver, sabe? Entre esse movimento do grupo Vênus, também tinha o grupo da Fundação de Cultura, onde a Terezinha Manzac também estava sempre à frente, o Jairo Martins. Recitei muito poema deles. A Rosiane Magali, quem mais? A Tânia Rodrigues Amada, que até hoje a gente tem contato, sabe? A Sociedade dos Escritores e Sociedade dos Escritores Poetas, e que Poetas, existe até hoje, né? Um movimento ativo na cidade, sim, e que todos esses que eu citei aí fizeram parte, sabe? que é um movimento voltado à literatura, à Exatamente, escrita. é um movimento voltado totalmente à literatura e à escrita, ao incentivo de novos artistas, de novos escritores e poetas também, no lançamento de livros, sabe, onde eles lançam projetos para facilitar essa engrenagem, né, para o artista também poder promover o seu trabalho. Outro movimento muito legal, sabe, que reuniu muito artista de tudo que é a área foi o Bistrô, né, que surgiu ali no Shopping Neumarkt, na década de 90, se eu não me engano, e que tinha à frente o Horácio Brau, né, o nosso saudoso e querido Horácio, um grande escritor também. E outro movimento muito legal também foi o Espaço Cultural do Angeloni, coordenado pela minha amiga querida Laís. Então, esses espaços, eles davam muitas oportunidades para os artistas também, aqueles que estavam caladinhos, que não tinham muito, que não tinham muito aonde se apresentar e aonde mostrar o trabalho, sabe? Esses espaços, eles incentivaram, eles deram uma luz, um up, para que esses artistas pudessem colocar o seu trabalho em movimento. Eu não lembro muito bem das apresentações do movimento, mas eu lembro que existia sim, e principalmente do Espaço Cultural do Angeloni, eu lembro de assistir apresentações de dança, de teatro, de declamação. Ficava de fato, era um palco construído, eu acho que até hoje essa estrutura tem lá, é um palco fixo no Angeloni, que fica. Eu acho que em todos os Angelonis tinha esse palco, né? Eu lembro desse mais aqui Todos, aqui em Blumenau, quem coordenava era a Laís. Mas é muito legal pensar que espaços privados, mas que de uma certa maneira tem uma grande circulação de pessoas, como um shopping ou como um supermercado, ofereciam uma arte. Eu lembro que o bistrô ficava realmente no meio do shopping, era um bistrô, era um lugar que vendia drinks, bebidas, porções, eu acho, Sim. E que ali movimentava-se arte. E é muito legal pensar. Hoje em dia eu não consigo lembrar de algum movimento parecido, assim, de espaços onde tem uma grande circulação de pessoas, que sejam espaços privados e que promovam esse tipo de movimento. Então, a gente, né, tudo aqui é muito rápido, a gente não tem como se aprofundar muito nessas questões, mas eu queria perguntar, mãe, como é que foi para ti fazer esse resgate? Porque eu te pedi, né, para trazer esses poemas para mim, esses escritos. Como é que foi para ti rememorar esse material e depois ver eles transformados nesse formato que eu propus e com a minha interpretação? E, enfim, como é que foi para ti isso? Olha, uma palavra que resume tudo que eu senti é emoção. Me senti emocionada, agradecida, muito grata
por você, minha filha, Ana Cássia, trazer a memória e rebuscar as minhas memórias. Porque a partir disso, eu abri janelas e portas e resgatei todo um manancial de vivências, de pensamento e de pessoas, sabe? De amigos até que já se foram, mas que fizeram parte dessa minha história, dessa minha vivência, e de amigos que ainda estão aqui, que esporadicamente eu encontro em algum festival, ou mesmo na rua, ou no supermercado, e basta a gente se olhar no olho para lembrar de tudo que a gente viveu, porque foi realmente um tempo mágico, sabe? Um tempo onde a gente conseguia, um tempo revolucionário, sabe? Onde as pessoas realmente estavam engajadas com a arte, né? E a Ana resgatar tudo isso na minha vida, nesse momento da minha vida, foi muita emoção, muito importante para mim também, sabe? Eu nunca expus o meu trabalho, quem me conhece sabe, eu nunca, os meus poemas, os meus escritos, eu nunca divulguei muito, sabe? Mas quando ela trouxe isso à tona, eu, eu só tenho que dizer que eu agradeço muito e é muita emoção, muita. Eu queria viver uma paixão louca, dessas que arrasam, fazem chorar e rir, que sem sentido acontecem e param o trânsito, fecham o sinal do tempo. Uma paixão que não teria razão, só emoção. Dessas que não retalham o coração e sobrevivem sem ter que pedir perdão. Uma coisa legal de falar é que muita gente aqui em Blumenau te conhece pelo movimento que tu faz com alguns grupos, cantores, cantoras locais da cidade, onde tu declama a poesia da letra desses cantores, dessas cantoras. Como é que é isso? Como é que surgiu isso, assim? Foi uma ideia tua? Ou alguém te convidou? Algum músico te convidou? Como é que é isso? Na verdade, é uma sintonia, né? Entre a poesia e a música e o músico ou a banda que tá. Eu lembro que o KGB, um barzinho aqui na Rua Paraíba, abrigava muito a arte e a gente fez muitos recitais de poesia, juntamente com algumas bandas. Eu fiz com a Juliana Miner, a Judejô, com o Richard, enfim, e vários outros que agora não me vem à memória. E também tinha o Bistrô, né, que já foi citado, do Horácio, também, que abrigava muito esse tipo de movimento artístico, de poesia e artes, juntamente com a música. O Orly e o Haroldo, né, até hoje são meus amigos, e o Orly e o Haroldo, eles são escritores, também escrevem poesia e transformam em música, e eu faço isso, eu pego uma letra e declamo ou recito. Depois eles entram cantando e fica um trabalho lindo e maravilhoso, que todos, muito agradável a todos, assim. Bom, é muito legal pensar que Blumenau, nós temos artistas, né, pessoas que são artistas de profissão, que vivem da arte, e Blumenau também tem essa característica de ter muitas pessoas amantes da arte, pessoas que nem a minha mãe. A mãe não é uma artista de formação, mas ela dedicou boa parte da vida dela, da existência dela às artes. Então, Blumenau tem essa característica de termos muitos cidadãos, cidadãs aqui que fomentam a arte, a cultura e de uma maneira independente também, sem necessariamente viverem disso, né? Eu sinto que hoje em dia a gente tem cada vez menos pessoas fazendo isso aqui na cidade, mas que isso fez parte da história e da construção e que isso reflete na gente hoje, assim como artistas profissionais e artistas que vivem da arte, né, financeiramente falando. Bom, queria te perguntar se tu lembra de algum fato, de algum momento, de alguma dessas declamações, algo que te marcou bastante, assim, algum desses eventos que tu participou. Tem algum, assim, não digo especial, mas que foi mais marcante? No Espaço Cultural da Angemone, que eu me apresentei com o violão do Vicentini, um grande músico. E teve um evento que eu gostei muito também, que foi na praça, na rua 15 de novembro, uma praça ali em frente a Flamingo, que a gente se reuniu num domingo, e eu, o Orly, o Haroldo, na época era a banda Trovadores do Vento,
ou a banda Revolver, porque os dois fazem parte. O Orly era da banda Revolver e o Haroldo da Trovadores do Vento. Então as duas bandas se juntavam e foi um evento assim que apareceu do nada. A gente foi lá, declamou poesia, eles tocaram a música deles e o público começou a chegar e todo mundo gostou e aplaudiu, e isso foi muito marcante. Outra coisa que a gente não pode deixar de citar aqui também, tinha a prainha em Blumenau e tinha um barco flutuante. Nesse barco flutuante, isso na época dos anos 80, 70, 80, esse barco flutuante também, ele abrigava muito as artes. Muita coisa acontecia no barco, sabe, em relação aos artistas, né, que se reuniam ali para trocar ideias e também para fazer as suas performances poéticas. Teve um trabalho muito legal que eu fiz, que foi na escadaria da Igreja Matriz, com as bênçãos do padre. Por que eu digo bênçãos do padre? Porque era um desfile de moda, gente. E até com roupa de praia, sabe? E foi muito criticado, porque o padre deixou ter um desfile com roupa de praia e tal. Mas assim, foi um desfile maravilhoso. Mas foi aonde? Na escadaria? Na escadaria da Igreja Matriz, exatamente. Então, eu lembro que tinha uma banda de percussão que quem tocou era o Cunha e o Marcelo Branco, dois músicos maravilhosos, amigos na época, e então fizeram uma percussão, e eu desci a escadaria antes de começar o desfile, numa performance poética com um poema do Nassau de Souza, que era um arraso, sabe? E foi um sucesso esse desfile, juntamente com a música e com a poesia, né? Foi muito bem aceito? Enfim, bem aceito, tinha as pessoas público, gostaram. Como é Os que carros era? paravam na rua, porque estava acontecendo, a gente fez toda uma divulgação, o Everton fez, né? E daí o desfile gente, era do... Era à noite o desfile. Do Everton. Então, o Everton que promoveu o desfile. E eu lembro que os carros passavam, viam que estava acontecendo alguma coisa. Quando a gente viu, estava muito cheio de gente ali, muitas pessoas, sabe, admirando e participando junto com a gente ali desse movimento legal também. Será que se hoje em dia a gente fosse fazer um desfile na escadaria, a gente ia ser barrado aqui em Blumenau? Eu acho que sim. Eu também acho. Mas eram outros tempos, né? Isso não faz muito tempo não, viu? Isso faz o quê? Talvez 20 anos, há 20 anos atrás, sabe? É uma coisa incrível, né? O Everton também era um cara muito, sabe, onde ele botava a mão, a coisa acontecia. Ele tinha um poder de persuasão e ele é um profissional excelente, então era difícil negar alguma coisa. O Everton, que é artista plástico, trabalhou Artista muito em plástico, produção poeta, aqui em Blumenau, sim. Produção cultural. Trabalhou muito aqui com a cultura de Blumenau, também fez um movimento muito legal aqui. Agora ele está morando na praia. A ponte ficou lá. Tem raiz de água no rio Itajaí-Açu, refletindo sua majestade. Mas a mesma, nunca mais será. Ela, a ponte, recebeu os compassos da dança de Márcio e Sheila. Ela, a ponte, que na correria dos dias tem o eco das buzinas e da pressa dos carros velozes, parou. Por minutos a harmonia, a beleza, a sedução, a dança, sentiu em seu piso frio o calor dos passos e compassos. E do barulho sinistro da pressa, o tempo parou, e ela, a ponte, se transformou em ribalta. E na sua memória agora tem mais uma história para contar. Uma história de arte, de amor, de dança. E, bom, eu acho que mais ou menos a gente conseguiu conversar um pouquinho, falar um pouquinho. Tu tens alguma... Eu não gosto de dizer mensagem, porque isso é muito... Enfim, mas se tu pudesse dizer alguma coisa assim para essa geração que está vindo agora aqui em Blumenau, de artistas, de pessoas que querem se dedicar para a arte ou pessoas que querem ter a arte em sua vida, o que tu diria para essas pessoas jovens que estão vindo agora em Blumenau, nessa geração nova, pegando esse cenário que é reflexo de um outro cenário? O que tu diria? Olha, eu diria assim, tenha sempre a mente cativa, sabe? Abrace os seus sonhos e os seus projetos,
foque no seu ideal e vá em frente, sabe? Se tiver empecilho, se tiver pedra no caminho, supera, vai adiante. Sempre tem alguém que estende a mão, sempre tem alguém que abraça a causa pela qual você está lutando, para te ajudar, para abrir espaço, para te dar uma força. Não desista nunca dos seus sonhos, não deixe ninguém matar o seu sonho. Nunca, sabe? A vida ela é feita de momentos, né? E nós não podemos perder nunca a oportunidade de, de ir em frente naquilo que a gente se propõe. Quem sabe daqui a um tempo a gente volta a ter alguns outros espaços culturais na cidade. O movimento artístico em Blumenau vem crescendo bastante, ainda somos muitos artistas aqui, sobrevivendo, vivendo de arte, tentando pelo menos. Seria muito bom voltar a ter alguns espaços que hoje em dia já não são mais cedidos aqui na cidade, poder ocupar esses espaços públicos, espaços privados, enfim, né? Seria muito bom poder ter mais acesso à arte aqui na cidade de Blumenau, que eu vejo comparado um pouco ao que a mãe fala nos anos 80, 90, por mais que sejamos muitos, parece que os espaços eles vêm se fechando assim cada vez mais para a gente poder ocupar. A cidade foi crescendo, né? E muitas pessoas de fora também, de outras cidades, porque é uma cidade que tem muito comércio, muito emprego, né? Então ela é muito valorizada por isso. Então, mas assim, ó, gente, a arte é o que faz as pessoas sobreviverem, sabe? No sentido da alegria, no sentido do divertimento, no sentido lúdico também da palavra, sabe? Então, as pessoas que... assim, ó, eu tenho como ideia, né? Que independente da profissão, todos nós somos artistas, sabe? Nesse grande palco da vida, né? E cabe a nós direcionar o roteiro da nossa jornada. Então, abracem o seu movimento, abracem o seu querer e lutem por ele. Bom, para terminar essa nossa conversa aqui, informal, de mãe para filha, eu vou pedir para ti, mãe, declamar então uma poesia tua para gente, para completar esse projeto, né, esse trabalho, mas para não terminar, né, para abrir aqui novas oportunidades, talvez escrever um livro daqui para frente com esse apanhado de poesias, enfim. Vou pedir para tu declamar algum material teu para a gente terminar esse programa de hoje, então. Ah, tá certo então. Então vamos lá. Num giro de sonhos antigo, sigo pegadas. A herança revivendo as histórias dos meus versos, centelhas lúdicas e viscerais de emoção. Vagando pelas sombras das lembranças, caminho em ruas nuas, cheias de sereno, vazias de pensamentos. Até a invasão intensa, desvairada, espreitando os sentimentos intocáveis. Rascunhos dos sonhos, que dançam, que gritam em rituais sagrados, banhados pelo eco da poesia. Ô mãe, eu botei o nome desse programa que a gente vai fazer hoje, dessa conversa, de Caixas, Gavetas e Poesia. Por quê? O que tu achou? Eu achei lindo e me lembrou uma música que fala assim: de manhãzinha o sol entrou pela janela, revirando os meus segredos, invadindo a minha cela, procurando no meu ninho coisas do arco da velha. Então, me fez lembrar essa música linda do Alceu Valença, será que é? Eu não sei. Não lembro agora se é dele. Eu botei esse nome porque Caixas, Gavetas e Poesias, porque eu sei que esse material que tu tens escrito sempre está guardado, está espalhado pela casa, em caixas, em gavetas, em muitos lugares da casa. E, bom, foi a minha inspiração para esse título. Queria saber o que tu achou, mas... Eu achei muito legal, minha filha. Adorei, viu? Te agradeço muito, minha filha, por esse projeto, por ter tido a ideia, por colocar ele em prática, por trazer ele até esse momento, sabe? Para mim, como eu já falei, é muita emoção. Eu gostei de tudo. Eu estou um pouco tímida aqui para fazer essa entrevista, né? Porque tu sabe que assim, a Márcia é uma criatura um pouco tímida, tá? Nesse sentido.
A Márcia artista não, a Márcia artista ela sobe na ribalta e ela faz o trabalho dela, no palco. Mas assim, para dar entrevista, por isso que eu também nunca divulguei, nunca publiquei nada, sabe? Eu fico meio um pouco tímida em relação a isso. Mas, né, a minha filha querida que conviveu comigo desde criança, né? Vendo a mãe abrindo livros, lendo, ensaiando na frente do espelho. Às vezes ela brigava comigo, mãe, ai, mãe, tu chegou agora, não dá para ler esse livro aqui para mim, ou não dá para a gente passear. Eu tenho que ensaiar, amanhã eu tenho que apresentar. Eu não gostava mesmo. Não, eu ela vou não confessar gostava. que eu odiava, eu detestava. Ela chorava de raiva. Quando a mãe ficava ensaiando ou apresentando, eu não gostava. Mas isso era muito pequena também. Sim, ela era um bebê. Eu nunca imaginei. Não, eu não era um bebê, eu era uma pequena. Ela sempre vai ser meu bebê. Então, gente, mas assim, ó, eu nunca imaginei que quando ela crescesse, né, e se propusesse a fazer uma faculdade, ela fosse escolher arte cênica, teatro. Bom, esse é um assunto para outra conversa. Mas ela fez essa escolha, graças a Deus, hoje ela está aqui. E podendo me proporcionar essa alegria toda. Nesta etapa ou ciclo de minha vida me pergunto, o que valeu e o que não valeu? E na balança simbólica da mente me equilibro entre minhas derrotas e vitórias. Como vitória vejo meus filhos que são a continuação maior da minha vida, da minha existência nesse plano. Meu lado mais feminino e floral. Como vitória, vejo minha busca contínua pela paz, meu progresso espiritual, que é a fonte de onde busco o verdadeiro sentido da minha vida. E isso inclui meus amigos, as pessoas com qual eu convivo ou não, meus pais, irmãs, enfim. E para você que escutou esse podcast até aqui, muito obrigada. Você que quer acompanhar o trabalho completo, os 3 episódios poéticos Poesia de Geração estão disponíveis no YouTube do canal da Trupe Perambula. A Trupe Perambula também tem o Instagram, você que quer acompanhar o trabalho do nosso coletivo, vai lá. E também eu vou disponibilizar esse material no meu Instagram pessoal, @ervadaninha. Então vai lá, curte, compartilha, fala para mim o que você achou desse material. E quero agradecer mais uma vez, então, ao SC Cultura em Sua Casa, pelo edital. Muitos artistas estão podendo trabalhar em casa, disponibilizar esse material de maneira digital. E também, principalmente, agradecer a minha mãe, que se disponibilizou em vir até aqui, conversar um pouquinho, a ceder esse material que estava lá guardadinho para a gente fazer esse projeto tão legal, tão sensível, né, e tão familiar. Então, muito obrigada, é muito legal relembrar essas memórias, essas histórias. E nunca é demais lembrar, apoie artistas locais, apoie artistas independentes, consuma artistas locais. Blumenau está recheado de artistas muito competentes, muito bons no que se dispõe a fazer. Então, vamos lá, vamos seguindo com a arte, porque a gente está aí resistindo. Então é isso, muito, muito obrigada. Você que está aí do outro lado da rede, do outro lado da galáxia, e até mais. A angústia, sentimento impuro. Por que sentir? Por que sofrer? Humanos, sentimentos puros, impuros, dor, alegria, faz parte da dança dos racionais. Somos mais racionais do que certos. Já diziam muitos certos, errados de si. Onde a angústia os devorava, onde a angústia os devorava na pureza, na incerteza, no sofrer, na alegria, raça de dança de racionais. Você ouviu Caixas, Gavetas e Poesias, da série Episódios Poéticos Poesia de Geração.